Um bom dia, meus amados. Uma boa quinta-feira. Venho aqui com mais uma mensagem, mais um estudo da Palavra de Deus, para que possamos juntos, eu e você, refletirmos nessa passagem. Essa passagem é uma passagem muito significativa do apóstolo Paulo, que se encontra em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e 4. Os tempos tá de uma maneira, gente. Vocês já repararam, sempre que eu venho aqui, eu sempre tô, tudo que eu falo aqui, toda a mensagem que eu venho trazer é sempre sobre a volta de Jesus. O Apocalipse, que Apocalipse é a volta de Jesus, mas sempre sobre a volta de Jesus. Por quê? Porque os tempos, segundo a Bíblia, segundo os estudos que a gente faz da Bíblia, segundo os sinais que a Bíblia nos deixa, o tempo hoje, para quem é discípulo de Jesus, para quem que todos nós somos, para aqueles que confessam que são cristãos, o tempo hoje é de você levar uma mensagem para um irmão que ainda não conhece, é levar a mensagem já da salvação e do retorno de Cristo. Por que eu estou falando isso? Porque os sinais que está se vendo aí e os sinais que a Bíblia diz, nos mostra, estão todos se alojando e dando veracidade à palavra de Deus que Cristo está voltando. Então, por isso que eu sempre estou pregando aqui. Talvez as pessoas fiquem assim, o Miguel, só para que Jesus está voltando, que o mundo vai acabar com a história. Não sou eu, é porque o tempo é para isso, é disso. Eu fico até meio bobo, meio abobado, né? Assim, em relação a algumas igrejas que tem, a maioria das igrejas estão aí, que ainda continuam pregando prosperidade, milagres, né? Que você vai ficar rico se fizer isso, que temos que comprar aquilo, que temos que fazer uma nova igreja, que vamos construir isso, coisa e tal. Sendo que os seus líderes que conhecem a palavra de Deus, eles sabem que Jesus está voltando. E se Jesus está voltando, para quê que nós vamos ficar, as igrejas, os grandes templos, vai ter que ficar investindo dinheiro? Se Jesus realmente, se você crê, eu creio que Jesus está às portas, para que você vai ficar investindo em templos, em arrecadar dinheiro, e gosta de igreja, fica aí, manda aí pra gente aí um envelopinho, ajude a nossa coisa. Para quê? Esse tipo de pregação não é mais pregação para o tempo de hoje. Hoje nós temos que fazer a última pregação, é o último apelo. Salvar almas, porque Jesus está voltando. Há 100 anos atrás, há 50 anos atrás, podia se pregar alguma coisa além disso, mas hoje não. Hoje eu não perco mais tempo com isso. Eu falo da salvação, porque Jesus está voltando e ele vai vir buscar. E vai vir buscar aqueles que estão preparados para ir com ele. Nós temos visto aí catástrofes e mais catástrofes nesse mundo aí, aqui em Minas Gerais mesmo. Toda a chuva dá isso, mas só está piorando. Num lugar muita chuva, no outro lugar uma seca. No Rio Grande do Sul está uma seca danada. No mundo inteiro, a Argentina está batendo 40 graus de temperatura. Isso tudo são prenúncios. Nós vemos aí pessoas sendo ceifadas
tão nova, às vezes conhecida. Essa semana mesmo morreu uma conhecida da gente, até filho de um grande amigo meu também, que já se foi, acho que 30 e poucos anos, vi ela pequenininha, ceifada, tão rapidamente, né? Eu também dentro da família já perdi pessoas pequenas, crianças. Isso tudo está dentro do contexto da volta de Jesus. E eu, francamente, quando eu vejo uma pessoa ser ceifada assim, eu fico pensando, porque pelos acontecimentos que vão anteceder a volta de Jesus, que fala que nós vamos passar por momentos antes de muita tribulação nesse mundo. Esse mundo ele vai ter que chegar num caos muito grande para os anjos lá do céu, porque Deus é justo. E os anjos têm que assistir que o mundo chegou num ponto que Deus realmente vai ter que vir e acabar com tudo isso e fazer um novo céu e uma nova terra. Deus, ele não toma atitude sem antes a justiça dele estiver na frente. Ele leva em conta o testemunho. E aí, quando eu vejo assim, pessoas que estão nessa época minha agora, que estão sendo ceifadas, às vezes uma pessoa nova, uma criança, uma moça igual essa que foi aí, eu fico pensando assim, será que é sofrimento? A gente não quer, mas de repente é alento, porque não vai passar porque o que está por vir. E às vezes eu falando assim, as pessoas podem entender que, Miguel tem um coração frio. Não. Minha maior preocupação é o que os meus netos vão passar. E eu, se eu for de hoje para amanhã, a minha preocupação é o seguinte: será que eu alcancei a salvação? Será que eu fiz aquilo que Jesus quis que eu fizesse? A minha preocupação é se eu vou herdar o céu. Mas se eu for ceifado amanhã, ou hoje, ou amanhã, ou depois, uma coisa eu tenho certeza: eu não vou passar por aquilo que o diabo está preparando para essa terra antes da volta de Jesus, que ele vai fazer uma bagunça muito grande aqui. A palavra de Deus fala em tribulações. Eu quero ler um texto com vocês hoje e meditar nele, que está em Tessalonicenses, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do versículo 3, que diz assim: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Versículo 4, do capítulo 2 de 1 Tessalonicenses. Versículo 4 agora: o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer-se Deus. Olha que palavra que está querendo dizer aqui. Paulo, ele está falando aqui da vinda, ele está precedendo a vinda de Cristo. O que aconteceria? Ele fala que nada vai acontecer, Jesus não vai voltar ainda nesse mundo enquanto as pessoas não forem enganadas de tal ponto que elas vão se entrar em apostasia. O que é apostasia? Apostar, se apostatar, é afastar de Deus. Aqui fala: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim. Quer dizer, não vai ser dessa maneira que ninguém está pensando. Jesus, para voltar, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado. Primeiro vai ter uma grande apostasia. Já está tendo uma grande apostasia. O que é apostasia? Afastar de Deus. O que é afastar de Deus? O que é que nos afasta de Deus? A palavra de Deus fala: o pecado. O pecado faz separar. A palavra de Deus fala que o pecado faz separação entre Deus e o mal, e o homem. E o que é o pecado? O que é apostasia? Aqui fala:
Apostasia é nada mais, nada menos que idolatria, não obedecer aos ensinamentos de Deus, levar uma vida errante nesse mundo, em qualquer sentido, não atender aos pedidos de Deus, porque os pedidos que Deus faz para a gente é para o nosso próprio bem. Ele quer que nós sejamos aqui um prenúncio de que nós vamos ser lá no céu. Nós estamos nessa terra treinando para entrar no céu. Nós temos que entender isso, gente. É um treinamento. E se você não passar no treinamento, você não vai. E aqui fala que isso não, que essa apostasia só vai se manifestar quando o homem do pecado, o filho da perdição, ele vier, o qual se opõe e se levanta contra tudo e contra Deus, e se chama Deus, ou se adora, da sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. O que está falando aqui? Que o homem do pecado é o diabo. Esse homem do pecado, ele vai vir em figura de homem, mas por trás dele está o pecado, está o satânico, está o Satanás. Ele vai se opor e tentar se fazer parecer com Deus. Isso nós já vimos aí por aí, meus irmãos. Quantas pessoas aí que se intitulam como Deus? Quantas pessoas que nós vimos aí que fazem milagre, fala que fazem milagre, pai de santo, fazendo operações, né? Religiões aí que faz operações de espírita, que fazem milagre, que curam. Quer dizer, a partir da hora que você tem capacidade de curar, você está querendo se colocar como Deus. Pastores vendendo toalhinha molhada, que você passa com a toalha do suor dele e você recebe a cura. Isso aí já é o homem do pecado se levantando, querendo se colocar no lugar de Deus. Isso está vindo acontecendo aí e a gente não está vendo isso, porque se não tivesse sido anunciado para nós anteriormente nas palavras, mas foi anunciado, eu estou lendo aqui. E as pessoas estão caindo nisso. E com isso estão perdendo, estão rumando, estão tomando um rumo para fora do céu. Eu prego sim a volta de Jesus. E vou continuar. As minhas pregações sempre serão em torno da volta de Jesus. Eu já não me importo mais com questão de igreja, com mais nada. O meu negócio agora é pregar, é alertar as pessoas. Olhem para os céus, olhem para a natureza, olhem para o mundo e reflitam. Até quando você acha que vai durar isso? Uma coisa eu tenho certeza, depois que tudo isso acabar e que Jesus fizer aqui o novo céu e a nova terra, será um paraíso. Nunca mais vai ter morte. Nunca mais. Nunca mais vai ter choro. Nunca mais vai ter ranger de dentes. Nunca mais vai ter dinheiro. Nunca vai ter desigualdade. E isso que eu estou dizendo, meus irmãos, está na porta. Mais uma vez eu digo, nem todos vão possuir essa terra por causa da teimosia de aceitar a palavra de Deus e fazer uma volta, fazer uma mudança em suas vidas, sair do caminho que vem andando e partir para o caminho que leva à salvação. Conforme outro dia eu disse, o mundo, ele nos pega peças de engano 24 horas por dia. As pessoas não andam no caminho de Deus
porque o caminho de Deus ele se contrapõe ao caminho que o mundo oferece. Então as pessoas começam mais a adorar as coisas do mundo do que adorar a Deus e acham que essa vida é só esses anos que nós vivemos aqui e depois não tem mais nada. E outros acham que nós estamos aqui nos aperfeiçoando, que nós vamos ter várias vidas. A Bíblia não diz isso. Me desculpem religião que falam isso, que pregam isso. Mas o cristianismo, a Bíblia não fala isso. Não fala que a gente vai ter outras voltas. Isso aí talvez seja, sabe o que? Um refúgio para as pessoas poderem levar a sua vida do jeito que elas querem me levar, como diz o Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. Elas usam isso como um refúgio. Não, eu vou ter outra chance, depois eu vou vir, eu vou reencarnar, isso aí é cilada do demônio. A Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que uma vez morto é morto. E depois depois de morto, só nos resta uma coisa: a misericórdia de Deus para nos levar para o céu, mais nada. Ninguém que morre, às vezes eu vejo uma pessoa que morreu, eu vejo aí na internet o pessoal falando, já está do lado do fulano de tal, que está esperando lá em cima, que já está do lado de não que. Ninguém está do lado de ninguém. As 3 pessoas que estão no céu, a Bíblia relata, eu já falei, é Enoque, Elias e Moisés e Jesus. O resto está tudo debaixo da terra. Maria, Abraão, Noé, todo mundo, Adão, está tudo debaixo da terra. A palavra de Deus fala, os mortos voltarão ao pó, do pó foste criado, ao pó voltará. Em Eclesiastes fala que os mortos não têm mais, quando morrem, descem à sepultura, eles não sabem de mais nada, eles não têm controle de mais nada que acontece debaixo do sol. Ou seja, eles jazem no esquecimento. Por isso que Jesus chama a morte, lá em Lázaro, ele falou, a morte, ele está dormindo, a morte para ele é um sono profundo, aguardando ele vir nos acordar. É isso que a Bíblia relata, e eu não sei de onde que o pessoal tira esse negócio de que você já sai daqui. Uma religião fala que você vai para o purgatório esperar, a outra fala que você vai direto para o céu, igual o anjinho, você faz um escambau nessa terra de errado contra Deus e vai para o céu. A outra fala que você pode fazer tudo e que você, coitado, isso aí tá um karma de outra geração e que esse karma passou para ele. Rapaz, a Bíblia não fala isso não. Então Deus vai culpar o que você é, eu hoje, por uma coisa que eu supostamente vivi há 100, 200, 300 anos atrás, eu estou pagando algum karma por isso. Que Deus é esse? Se a vida fosse, mas olha, calculem comigo, se a vida fosse isso, essas passagens de karmas, até você atingir a plenitude, como é dito, para que Jesus vem a essa terra então? Não precisaria do sacrifício dele morrer por nós e falar conosco que nós teríamos a vida eterna, que a casa do Pai tem muita morada, que ele ia preparar lugar e que ele ia voltar, ia ressuscitar os mortos em Cristo e levar para o céu. Por que Jesus falou isso tudo? Por quê? Ele é mentiroso? Não precisaria do sacrifício dele. Você pode fazer o que você quiser na vida, que você vai vir outras vezes, você vai ter outra oportunidade, depois da manhã você morre hoje, daqui 1 ano, 2 anos, você vai reencarnar em outra pessoa e você vai se aperfeiçoando. E que bagunça é essa, pai? Você acha que é assim? Você acha que o que você faz hoje de errado, mata a coisa e tal, e passa por isso e continua, vai até no final do dia, não se arrepende e depois você vai ter outra oportunidade. Que Deus é esse? Nós estamos falando aqui de Deus. E as pessoas que querem falar isso, deixa eu te dizer, estão botando palavras aonde não existe, estão botando ideias aonde não existe. O que nós temos de Deus é o que a Bíblia fala.
O que se fala que não está na Bíblia é o homem querendo entender Deus, querendo imaginar como Deus é, querendo imaginar como é que são as coisas. Eu vou te falar uma coisa, ninguém entende Deus. Se Deus pudesse ser entendido, ele não seria Deus. Se Deus pudesse ser entendido, ele não seria Deus. Muitas coisas que nós não entendemos são coisas que as pessoas inventam. Aí elas tiram lá da mistura com ciência, coisa e tal, mas eu volto a dizer, aquilo que Deus não nos ensinou é porque ele não quer ensinar, é porque nós ou devemos saber como estivermos com ele. Isso é um mistério de Deus. O que nós temos que fazer é aceitarmos a mensagem e vivermos pela fé. Muita coisa de Deus, a Bíblia tem muitas perguntas que a Bíblia não responde. Mas as que ela responde é o suficiente para nós pegarmos aquelas perguntas que não são respondidas e aceitarmos elas pela fé. Que a palavra de Deus fala que a fé é a certeza daquilo que não se vê. Então, pela fé hoje, meus irmãos, eu digo a vocês, pela fé, eu olho para os céus, quando eu vejo assim aquelas nuvens balançando no céu com ventania, eu vejo uma hora que ela vai se abrir e Jesus voltar. Ele voltando com seus anjos para nos buscar. Sabe o que é isso? Isso é fé. Eu creio nisso. E é isso que Deus quer da gente. É isso que viver de acordo com a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, ele fala uma coisa aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Olha o que ele fala em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, no versículo 24. Apóstolo Paulo também, ele que falou em Tessalonicenses que eu li, agora ele também escreve em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 24. Ele fala assim: mas em nada tenho a minha vida por preciosa. Olha o que o apóstolo Paulo falou, capítulo 20 de Atos, versículo 24. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, quer dizer, a vida dele, para ele, não tinha nada de preciosidade. Ele era um cara simples. Mas por quê? Porque ele fala o seguinte: contanto que se cumpra com alegria a minha carreira. Olha só, contanto que se cumpra com alegria o meu propósito nessa terra, a minha carreira, o meu propósito, e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Paulo, um homem que era um homem do pecado, era um homem rude, um homem que perseguia os cristãos. Depois ele tem um encontro com Deus. Este é o encontro verdadeiro. Um homem que tinha posse de dinheiro, largou tudo. E quando ele fala isso aqui, são palavras verdadeiras, porque Paulo era rico. Ele larga tudo, ele fala. Depois que ele encontra Jesus, que ele entende que nós somos nômades nessa vida, nós somos nômades. Nós estamos aqui de passagem, nossa terra não é aqui não. Ele fala: não, eu não tenho nada eu tenho na minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor de Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. E você quer saber uma coisa? Esse mesmo ministério que Paulo recebeu de dar testemunho do evangelho da graça de Deus é o mesmo testemunho que Jesus passou para nós. E é por isso que eu venho aqui. Hoje nós temos que dar testemunho da volta de Jesus. O tempo é para esse. O tempo de hoje é para falarmos sobre isso. Eu não quero falar
Você já ouviu falar, eu ouvi falar de igreja aqui, de minha igreja? Falei algumas vezes assim, porque eu tinha que falar. Não, eu estou falando aqui é do Evangelho, eu estou falando aqui é da Bíblia, eu estou falando aqui é de Deus, eu estou falando aqui é que tem gente sendo enganada nessa vida, buscando outros deuses, que a partir da hora que você pega outras crenças, é o mesmo hábitos que os pagãos tinham lá na época do Velho Testamento, que são chamados de idólatras. Quando você tem outras crenças e faz reverência a outras crenças, mesmo que se coloque o nome de Jesus no meio e que essas crenças não batem com a palavra de Deus, meu amigo, você está sendo enganado. Você está sendo enganado. A palavra de Deus fala que nem uma vírgula, nem um tio pode sair daqui, nem ser acrescentado. Ou então quer dizer o quê? Ou você está com a palavra, ou você está fora. Ah, mas lá no centro espírita a gente fala de Jesus. Fala, pode falar, ué. Até o diabo falou de Jesus. O diabo engrandeceu Jesus. Jesus falou, nem todos que me dizem Senhor, que me chamam de Senhor, Senhor, entrarão no reino de Deus. O diabo é astuto, meu irmão, minha irmã. Eu não estou querendo virar sua cabeça, não. Eu estou querendo que você tenha um pouco mais de inteligência, sabedoria, porque Deus nos dá. E se você não tem sabedoria para ver isso, vá lá em Garça e lê. Se você não tem sabedoria, peça a Deus que Ele te dá. Peça a Deus e saia do meio disso aí. Volte para a palavra de Deus enquanto é tempo. Essa é a mensagem que eu tenho para vocês hoje. Mais uma mensagem falando sobre a volta de Jesus, sobre o amor de Cristo, sobre a nossa decisão de voltarmos realmente para Deus, unicamente para Deus, unicamente para Jesus, que é o nosso Salvador. Tirarmos da cabeça esse negócio que os mortos que não vão para o céu já vão encontrar com fulano e betano. Lá no céu hoje, meu filho, só está lá Pai, Filho, Espírito Santo e os anjos e 3 pessoas da terra, Enoque, Elias e Moisés, mais ninguém. O resto está tudo no pó. E alguns vão se levantar para ir para o céu se morreram em Cristo Jesus. Ou se antes de Cristo ter vindo na terra, mesmo no Antigo Testamento, morrer a fé, porque sempre houve um povo de Deus. A maioria do mundo se opõe a Deus. Ainda que pequeno, sempre houve um povo de Deus. Olha o exemplo de Abraão. A família de Abraão era toda ela idólatra. Toda ela idólatra. Morava na terra de Uz, caldeus. Mas Abraão, ele não era idólatra. Deus enxergou. Por isso que Deus falou com ele, saia do meio dessa parentela. E eu vou te levar, e eu vou te dar o mundo da sua geração. Aonde você pisar será abençoado, tudo aquilo que você é abençoado estará, todos aqueles que te amaldiçoado será, e da sua descendência virá o Salvador. Deus estava prometendo para Abraão, se ele cumprisse o que Deus, se ele fizesse o que Deus falou, que dele viria o seu Salvador, nosso Salvador, e dele veio Jesus da linhagem de Davi, que era da tribo de Judá. E Abraão era o quê? Era um caldeu, um antigo babilônio. O pai dele era idólatra, tanto é que o pai dele não quis acompanhar ele. O que Abraão fez? Naquela época tinha Jesus? Tinha Jesus. Mas ele veio por quê? Abraão ouviu Deus falar com ele veio pela fé. Ele largou a família dele. Eu vou te dizer, meus irmãos, se for preciso para você ter um encontro com Jesus e ganhar a salvação, ainda que você tenha que largar a sua família de lado, é lucro.
Porque o diabo, ele é astuto, ele usa tudo, ele usa dentro da nossa família para nos separarmos de Deus, do amor de Deus. Que vocês possam ficar alertas e espertos. Cuidado com o que vocês ouvem. Eu passo todo dia, eu passo aí, eu mando para a internet aí para vocês, um estudo que está passando aí da Maísa Ribeiro, contando a história do passado. Todo dia eu ponho na internet, nos grupos, eu ponho lições bíblicas, eu ponho todo dia, minha vida é só isso. Não sei quem está vendo, quem não está, mas eu faço a minha parte. Eu estou fazendo o que o Paulo falou aqui, importa que eu prego o evangelho. E eu espero que você também possa fazer a mesma coisa. Aqueles que estão me ouvindo aqui, que creem na palavra que eu disse, que não são minhas e são da Bíblia, que compartilhem esse vídeo. Vocês também são... É como se você estivesse falando o que eu estou falando. Que isso é a mais pura verdade. Nós precisamos correr. Deus, ele pede ajuda a nós, a ajudarmos a ele a salvar pessoas. Porque as pessoas serão salvas pelas condutas delas, elas que escolhem. Deus deu livre-arbítrio. E se você está vendo que a pessoa está no caminho errado, no livre-arbítrio, apesar de ela ter o livre-arbítrio, ela está no caminho errado, está caindo num poço, está caindo no precipício, a nossa obrigação é tentar estender a mão e tirar ela. É por isso que Jesus falou, prega o meu evangelho. Então me ajudem aí, compartilhem, façam, pega esses vídeos que você vê, qualquer vídeo que fala sobre salvação de outras pessoas também, compartilhe. É isso que eu falo, porque eu deixo para vocês nessa manhã, meus irmãos. Ninguém está no céu quando morre. Mais uma vez, ninguém. Tá, todo mundo que morreu está no pó, com exceção de Enoque, Elias e Moisés. Assim a Bíblia diz. E Jesus, junto com o Pai. E os seus anjos que estão lá em cima. Agora nós vamos para lá. Alguns. Como Paulo diz assim, aquele que vencer a carreira da fé. Carreira da fé. E a fé, ela tem que estar completamente moldada na palavra de Deus e em Jesus Cristo. Em Apocalipse fala assim, aqui está a perseverança dos santos, aqueles que guardam os meus mandamentos e mantêm a sua fé em Jesus Cristo. Fiquem todos com Deus, um bom dia. Senhor, meu Deus, obrigado por mais essa mensagem, Senhor. Que essa mensagem possa chegar em muitas pessoas, Senhor, em muitos corações, e que essas pessoas possam repassá-las pela frente. Senhor, meu Deus, não deixe que ninguém fique com raiva de mim se alguma coisa eu posso ter falado aqui ofendido, mas o que eu falei é verdade. Eu falei aqui o que a sua palavra fala, Senhor. Que não me tenha como ignorante, que não me tenha como que eu estou fazendo acepção de religião. Não, eu não estou fazendo acepção, eu estou falando, eu estou pregando aqui para os cristãos, porque dentro do cristianismo também, sabe, nós sabemos que ele está totalmente mesclado, e não existe um cristianismo mesclado, existe um só Deus, um só Jesus, uma só palavra, um só mandamento, mais nada, Senhor. E as pessoas estão se dividindo, ficando com um pé na igreja de Cristo, outro pé em outro evangelho falso, um pé na igreja, outro pé na outra igreja, outro pé no espiritismo. Eles estão querendo misturar. E, na verdade, Senhor, eu tenho dó, porque eu sei que isso é obra satânica. O diabo tem poder de iludir as pessoas, Senhor. Abra, Senhor, os olhos dessas pessoas, as mentes, Senhor. Capacite-os de ter um vislumbre da verdade, Senhor. É que eu te peço nessa manhã, em nome de Jesus. Amém.